Continuação da leitura do livro número 5 de Cryon, A Viagem para Casa, a história de Michael Thomas e os Sete Anjos, de Lee Carroll. Leitura amadora por César Guidini. Capítulo 3, A Preparação. Começa a viagem. Incline a cabeça para a esquerda para a bandeja, gritou a enfermeira para o paciente. Ele está vomitando. Nesta noite, a sala de emergência do hospital, como sempre às sextas-feiras, estava abarrotada. Desta vez, a lua cheia também complicou bastante. Embora não possuísse qualquer conhecimento sobre astrologia ou outro assunto metafísico, a maioria dos hospitais tinha o hábito de colocar mais funcionários nas urgências nesta época do mês. Parecia que ocorriam coisas que não aconteciam em outras alturas do tempo. A enfermeira correu para fora do quarto para atender outra chamada urgente. "Ele está consciente?" perguntou o vizinho que tinha acompanhado Mike até o hospital. O enfermeiro de uniforme branco baixou-se para examinar atentamente os olhos de Mike. "Sim, está acordando. Quando conseguir conversar com ele, não deixe que se levante. Está com um corte muito feio na cabeça e levou alguns pontos, além do maxilar, que vai doer por muito tempo. A radiografia mostrou que está praticamente fraturado. Felizmente conseguimos corrigir o desvio do osso enquanto ele estava inconsciente." O enfermeiro saiu do cubículo para uma área separada por uma cortina presa numa armação semicircular. Ao sair, fechou a cortina novamente, para que Mike e o seu vizinho pudessem ficar sozinhos. Os sons da ala de emergência eram quase imperceptíveis, embora o vizinho conseguisse ouvir as pessoas e as atividades nos cubículos de ambos os lados. À esquerda estava uma mulher, vítima de uma apunhalada. Do lado direito estava um senhor idoso com falta de ar e um braço inchado. Estavam ali há tanto tempo quanto Mike, cerca de 1 hora aproximadamente. Mike abriu os olhos e sentiu uma forte dor no maxilar inferior. Soube imediatamente que estava acordado. Acabou-se o sonho com o anjo, pensou assim que a forte dor e toda a situação se transformaram lentamente em realidade. A iluminação fluorescente que iluminava a sala com uma luz brilhante fez com que Mike enrugasse o rosto e fechasse os olhos. Fazia frio na sala e instantaneamente sentiu a necessidade de um cobertor, mas ninguém lhe ofereceu um. "Você esteve inconsciente durante um bom bocado, companheiro", disse o vizinho, sentindo-se um pouco embaraçado por não saber nem o nome de Mike. "Eles lhe costuraram a cabeça e puseram o seu maxilar no lugar. É melhor se manter sem falar." Mike olhou agradecido para o homem que estava curvado sobre ele. Apesar de estar ainda um pouco atordoado, analisou as feições do rosto do vizinho. O reconheceu como sendo o morador do apartamento ao lado do seu. O homem sentou-se junto da cama e Mike caiu num sono profundo. Quando acordou, percebeu que estava num local diferente. Estava tudo tranquilo e silencioso, deitado numa cama. Assim que abriu os olhos e tentou clarear a mente nevoada, compreendeu que continuava no hospital, mas desta vez num quarto particular. "Que quarto mais acolhedor", pensou. O seu olhar apático o levou até os quadros da parede e a vistosa cadeira ao lado da cama. Havia um material de isolamento acústico no teto, cruzando o quarto em pequenos e elegantes quadrados, e a sua visão distorcida transformava em losangos. As lâmpadas fluorescentes continuavam lá, mas desligadas e semi-escondidas pela decoração. A claridade vinha principalmente de uma janela com vista para a baía e um par de lâmpadas dentro do quarto. Em vez do suporte do aparelho de TV que a maioria dos hospitais costuma ter na parede, em frente da cama, havia um armário com um fino acabamento. As lâmpadas tinham vários tons,
como num hotel de luxo que combinavam com o papel de parede. Que espécie de lugar é este? Uma residência particular? Mas bastou examinar com mais cuidado para reparar que em vários pontos do quarto havia canalizações de ar-condicionado, gás e eletricidade, habituais em todos os hospitais. Mike adivinhou que, atrás dele, tinha diversos equipamentos de diagnóstico. Um deles estava preso ao seu braço com um adesivo e emitia um sinal intermitente e periódico. Aparentemente, não havia ninguém por ali, e Mike começou a analisar o que tinha acontecido. Teria sido operado a garganta? Conseguiria falar? Levou a mão bem devagar até a garganta, esperando encontrar ligaduras e até mesmo um aparelho de gesso. Em vez disso, encontrou uma pele macia. Apalpou em volta do pescoço e verificou que tudo estava bem. Gradualmente, tentou limpar a garganta e logo se surpreendeu ao ouvir a sua própria voz. Foi só quando abriu a boca que descobriu qual era o problema. Uma dor violentíssima, capaz de causar náuseas, ferroava-lhe na boca e na base dos ouvidos. Já sei onde me doeu, pensou Mike enquanto guardava o propósito de não abrir novamente a boca tão depressa. Ah, vejo que já acordamos. Posso dar-lhe algo para lhe tirar essa dor, Sr. Thomas? Disse uma voz feminina, lamurienta, mas gentil, vinda da porta do quarto. Mas irá se recuperar mais depressa se conseguir aguentar sem os analgésicos. Não tem nenhum osso partido. Só precisa exercitar a mandíbula. A enfermeira, usando um uniforme padronizado, aproximou-se da cama. Para além desse uniforme, bem passado e perfeito, notava-se que tinha muita experiência. Acima do bolso, várias medalhas e distintivos demonstravam a sua capacidade. Mike falou com a boca entreaberta para não sentir dor, movendo apenas a mandíbula para pronunciar as palavras. Onde eu estou? Está num hospital privado de Beverly Hills, Sr. Thomas, disse a enfermeira, aproximando-se da cama. Passou a noite aqui, depois de terem lhe trazido da CTI, mas em breve terá alta. Mike abriu os olhos surpreendido e o seu rosto assumiu uma expressão de grande preocupação. Sabia de casos em que pagavam de 2 a 3 mil dólares diários por estar internado num lugar assim. O seu coração palpitou aceleradamente ao pensar como irá pagar a fatura. Não se preocupe, Sr. Thomas, disse a enfermeira, o tranquilizando ao ver a expressão de Mike. Tudo está solucionado. O seu pai tratou de tudo e já pagou a fatura. Mike permaneceu em silêncio por um momento, pensando como é que o seu pai, já falecido, pudera ter feito algo assim. Talvez ela tivesse deduzido que era o seu pai, mas era o seu vizinho. Mike recuperou força para dizer o seguinte: Você ouviu? Claro que sim, eu ouvi. É muito simpático seu pai. Alto e louro como você e com uma voz de santo, sabe? Teve muito sucesso entre as enfermeiras. Enquanto ouvia a enfermeira, reparou que ela tinha um sotaque de Minnesota, onde ela nascera. Naquela zona, fala-se um pouco arrevezado, pondo o sujeito no final da frase. Uma forma estranha de falar que ele tinha tido que corrigir quando chegou à Califórnia. A forma de falar de Minnesota fazia lembrar Yoda, uma das personagens da Guerra das Estrelas. Pagou em dinheiro, continuou a enfermeira. Não se preocupe, Sr. Thomas. Ele até deixou uma mensagem para você. O coração de Mike ficou aos pulos, embora continuasse suspeitando que o seu pai era o vizinho. Porém, a descrição da enfermeira não se enquadrava com nenhum dos dois. Ela saiu do quarto para ir buscar a mensagem. Menos de 5 minutos depois, regressou com um pedaço de papel e, evidentemente, tinha uma mensagem escrita à máquina. Ele ditou a mensagem, explicou a enfermeira, enquanto tirava a folha de papel de dentro de um sobrescrito timbrado com o logotipo do hospital. Disse que não tinha boa letra, por isso escrevemos na máquina. Mesmo assim é difícil de entender. O seu pai tratava-o por Pepe quando você era pequeno?
A enfermeira entregou a folha a Mike, que então leu o seguinte: Querido Michael, Pepe, nem tudo é o que parece. A tua busca começa agora. Te cura rapidamente e prepara as tuas coisas para a viagem. Preparei a tua rota para casa. Aceita este presente e segue em frente. O caminho te será mostrado. Mike sentiu um calafrio, um arrepio lhe percorrer a espinha. Olhou para a enfermeira com gratidão e, colando o papel contra o peito, fechou os olhos, dando a entender que queria ficar sozinho. A enfermeira captou a mensagem e abandonou o quarto. A mente de Mike processou várias possibilidades. A nota dizia: nem tudo é o que parece. Mas esta era uma explicação insuficiente. Sabia perfeitamente que na noite anterior, um facínora, um criminoso, lhe tinha atacado e ferido a sua garganta e o tinha deixado desacordado no chão do apartamento. Sentira segundo a segundo como todos os ossos tinham chiado durante aquele horrível incidente. No entanto, nada sofrera exceto a mandíbula deslocada, que logo fora colocada novamente no lugar. Alguns arranhões e manchas roxas na cara e na cabeça, que doeriam durante algum tempo, mas que de forma nenhuma o deixariam incapacitado. Era esse o presente que tinha recebido? A ideia de que a visão do anjo tinha sido um acontecimento verídico não passou a fazer parte da realidade de Mike até ler aquela mensagem. Se não era do anjo, de quem era então? Realmente não conhecia ninguém com bastante dinheiro ou que fosse suficientemente conhecido para lhe dar fosse o que fosse. Muito menos para pagar a sua considerável conta de hospital. Que outra pessoa, para além do anjo, sabia da viagem que ele prometera fazer? O seu corpo vibrava com tanta pergunta e ele continuava com dúvidas sobre da mensagem e do seu significado, quando, finalmente, recebeu a confirmação de que necessitava. Então sorriu. A enfermeira perguntava se lhe chamavam de Pepe. Na nota estava escrito claramente Pepe, como se fosse um nome. Sem dúvida nenhuma, era o anjo quem tinha ditado letra por letra e também tinha pago a fatura. Mas não se tratava de um diminutivo ou de uma alcunha. Aquelas letras eram as iniciais de PP, propósito puro. Portanto, a saudação significava: Querido Michael, de propósito puro. O sorriso de Mike transformou-se em riso. Estava dolorido, mas continuava rindo. E todo o seu corpo estremeceu com a alegria do momento, até que, por fim, se calou e derramou lágrimas de felicidade. Iria para casa. Os dias seguintes foram especiais. Mike recebeu alta e saiu do hospital, levando consigo uns quantos analgésicos que o ajudariam a aliviar a dor, mas descobriu que não precisava deles. O seu maxilar parecia se recuperar a uma velocidade incrível, o que lhe permitia exercitá-lo com cuidado. Podia falar bem e ao fim de 2 dias já conseguia comer com normalidade. No início custou-lhe um pouco, mas ao longo do processo apenas sentiu algumas dores. O maxilar estava um pouco rígido, mas era suportável dadas as circunstâncias. Mike recusou-se a tomar os analgésicos para evitar perder a euforia que sentia ao pensar que iria realizar a sua busca espiritual. Em pouco tempo, os cortes e as manchas roxas foram desaparecendo progressivamente, ainda que se tenha admirado com a rapidez com que tal ocorreu. Renunciou ao emprego pelo telefone. Tinha imaginado muitas vezes como ele, de fato, saboreou o momento de dar por finalizado o seu vínculo com o trabalho horrível. Depois telefonou ao seu amigo John, explicando-lhe o melhor que pôde que iria tirar umas longas férias e que possivelmente não regressaria ao escritório. John desejou-lhe muita sorte e mostrou sua preocupação pelas reservas de Mike sobre o que tinha intenção de fazer. Vamos, rapaz, a mim podes dizer, disse
John em tom persuasivo. Não direi a ninguém e nem farei nada. O que é que está se passando? Mike sabia muito bem que John não entenderia a explicação, que lhe aparecera um anjo e lhe tinha dado instruções. Assim, manteve-se reservado. Tenho que fazer uma viagem muito pessoal, disse John. Significa muito para mim. E não deu mais explicações. Mike arrumou as suas coisas e despediu-se do apartamento. Separou cuidadosamente os seus pertences mais pessoais da roupa e dos eletrodomésticos. Não tinha grande coisa, mas guardou em 2 maletas o que mais gostava: as fotos e alguns livros. Como tinha consciência de que não podia levar muita roupa, selecionou apenas a que precisaria se fosse fazer uma breve viagem e a guardou junto das fotos e dos livros. Mike chamou o vizinho que lhe tinha salvo a vida e ofereceu-lhe roupa, o televisor, a bicicleta que usava para ir trabalhar e grande parte dos escassos pertences que acumulara durante o ano anterior. Disse-lhe: se não quiser, ofereça a uma instituição beneficente. O vizinho ficou comovido pelo gesto e apertou efusivamente a mão de Mike, mostrando um aberto sorriso. Mike teve a sensação de que aquele homem precisava de muito daquelas coisas que lhe dera, já que depois de ter chamado a ambulância, o vizinho também tinha salvo o gato, o peixe. Era natural que também ficasse com ele, afinal já estava no seu aquário. Adeus, gato. Te comporta bem, disse Mike com um sorriso ao se despedir dele no apartamento do vizinho. O gato nem se dignou a olhar para ele porque estava entretido com seus novos amigos do aquário. Ao 5º dia depois de ter saído do hospital, Mike percebeu que estava chegando ao fim dos preparativos. Não sabia exatamente o que fazer nem para onde ir. Era de noite e tudo estava silencioso. Tinha a certeza de que o anjo sabia que ele estava pronto para partir e que o dia seguinte seria o início de algo novo. Sentia que a sua viagem era algo absolutamente real. Estava convencido de que sabia o que fazer. Tudo quanto tinha acontecido naquela semana justificava a sua fé. Então, decidiu rever o que tinha guardado nas malas para a sua viagem espiritual. Abriu-as e examinou o que julgava necessário levar consigo. Antes de tudo, as fotos. O álbum estava desfazendo-se devido ao passar do tempo, e muitas das velhas fotos estavam seguras às folhas por aqueles antigos cantos autocolantes que se usavam nos anos 50. Abriu o álbum com cuidado para não os descolar e, uma vez mais, sentiu familiar melancolia ao deparar-se com a fotografia do casamento dos seus pais, a primeira do álbum. Tinha encontrado depois do acidente, junto de outras fotos deles. Nesta, os pais sorriam para a câmera, sendo evidentemente que estavam muito apaixonados. Começavam ali a sua vida em comum. Mike achava graça a roupa que usavam e, se bem se lembrava, aquela era a única vez que vira o seu pai de gravata. Mais tarde, Mike encontrou o velho vestido de noiva de sua mãe numa arca e teve de pedir a um vizinho que o embrulhasse e guardasse, pois para ele era muito doloroso. Quando tiraram aquela foto, Mike olhava com um brilho de entusiasmo no seu olhar, pois via que encaravam o futuro com muita esperança de coisas boas da vida. Contemplou a foto durante algum tempo e, finalmente, disse serenamente: Papá, mamã, sou o seu único filho. Espero que o que eu vou fazer não vos decepcione. Gosto muito dos dois e desejo vê-los em breve. Passaram uns minutos preciosos durante os quais Mike folheou as páginas do álbum que continha a história da sua infância. Isso arrancou-lhe mais do que um sorriso. Ali estavam a velha chácara e as fotos dos seus diversos amigos. Adorava a foto do trator quando tinha 6 anos. Aquele álbum era um tesouro. Sentiu que Deus estava contente porque ele respeitava os seus pais e a sua educação, ao decidir levar aquelas fotos na sua viagem especial. Não sabia o que acabaria por fazer ao álbum, mas naquele momento sentia que não podia deixá-lo para trás.
Depois estavam os livros. Ah, como os adorava! A sua Bíblia, gasta de tanto lê-la, tinha-o reconfortado em muitíssimas ocasiões. Embora não entendesse todo o conteúdo, sentia a sua energia espiritual. Tinha guardado cuidadosamente e era algo que nunca renunciaria. Depois vinham os livros que lera durante a infância, a que atribuía grande significado. Eram apenas uns livretos de bolso que relia periodicamente. Cada vez que os relia, recordava-se do que fizera naquela idade em que descobrira pela primeira vez essas maravilhosas histórias e personagens. Finalmente estava a grande aventura de Moby Dick, que leu quando era mais velho, assim como a coleção de Sherlock Holmes e os seus poemas favoritos, escritos por autores quase desconhecidos. Tanto os livros quanto as fotos estavam cuidadosamente metidos em 2 maletas para poder serem transportados facilmente. Isso lhe permitia levar também uma bolsa de tamanho médio, capaz de guardar alguns sanduíches num momento de penúria. Mike sentiu que estava preparado e sentou-se no chão do apartamento, agora vazio. Tinha uma almofada, o que lhe bastava para dormir. Estava preparado para defrontar-se com o dia seguinte. A ansiedade gerada pela ideia de iniciar a sua busca espiritual quase o impediu de dormir, pois a sua mente estava repleta das imagens de tudo o que tinha acontecido até o momento, e outras coisas esperavam por emergir da memória. Era provável que no dia seguinte começasse a sua viagem para casa.